galera, tudo bem com vocês? Professor Mário aqui fazendo mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido o canal, estejam gostando dos vídeos, tá bom? E esse vídeo aqui hoje é uma aula junta de duas eletivas, tá? Eu conto não, viajando. Dois errados não fazem um direito e quem não comunica se estrumbica. Porque a gente vai fazer um trabalho aqui de pesquisa sobre esses dois temas, ok? Então, como o trabalho de pesquisa é o mesmo, os assuntos são diferentes, o professor vai conduzir essa pesquisa junto com vocês, tá? Para que vocês consigam aí alcançar e fazer dar certo, né? É isso aí. O professor não preparou muito script, então a coisa tá rolando do jeito que tá. Tô com um papelzinho aqui embaixo, né? Para qualquer coisa a gente conseguir aí um resultado legal. Tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo. Bora pra aula então. A nossa aula online, a aula que foi live, a gente falou sobre o que era resumo. Então vamos fazer vamos lembrar. Vocês tinham 3 perguntinhas, né? E aí vocês tinham que pesquisar sobre essas perguntas, não é isso? Então cada um aí que estava na aula, tanto da aula de quem não comunica se estrumbica, quanto dois errados não fazem um direito, tinham 3 temas diferentes para fazer a pesquisa, certo? Então eram 3 perguntas, vocês escolheram a pergunta que vocês quiseram. Então teve alguns que quem não comunica se estrumbica escolheu sobre fake news, né? Dentro de dois errados não fazem um direito, teve gente que escolheu sobre cidadania, sobre ECA, sobre direitos humanos e a violência. Então cada um foi pesquisar o tema que mais gostou de estudar dentro da eletiva. Até aí, ó, muito legal. E aí vocês escolheram. Então vamos lembrar as etapas. Aí no primeiro momento você tinha que responder com o que você achava. Você tem uma opinião, né? Você tinha uma opinião. Então, você escolheu lá, eu nem lembro mais assim, sobre o que é cidadania, por exemplo. Aí você respondeu o que você achava que é cidadania, né? Cidadania é isso, isso e aquilo. Sem pesquisar. Da sua própria cabeça. Bom, partindo disso, o professor pediu que você fizesse um resumo de 2 textos referente à sua pergunta, a pergunta que você escolheu. E dentro daquela aula, o professor ensinou, né, como é um resumo, como se faz um bom resumo. Só para lembrar, né, era ir direto na ideia central do texto, eu usei até o mesmo exemplo nas 2 turmas, né, que era sobre os tubarões, né, vocês devem lembrar. Se vocês não lembram, é só pegar lá a videoaula, tá disponível para vocês, tá? A videoaula não, tá disponível o documento, né, a parte escrita da aula, tá? E aí o professor falou que a gente tem que pegar a ideia principal, juntar as ideias numa só, tá tudo bonitinho. Se você não viu, é só acessar lá o Google Classroom ou o site da escola e a aula vai estar colocadinha lá bonitinho. Se eu não me engano, eu coloquei essa como videoaula. É só vocês pesquisarem aqui no canal que vocês vão achar. Até vou deixar o card aí para vocês assistirem essa aula, né? Que parece um tutorial, mas é legal. Aí vocês assistem e vão entender melhor. Bom, conforme vocês fizeram isso, né? Na hora que isso acontece, vocês enviaram para mim. Então, a resposta da pergunta eu já anotei na hora da aula. Alguns me enviaram via WhatsApp. Depois, vocês iam enviar no link da escola. Beleza, tranquilo. Aí eu li. Então, alguns eu já corrigi, né? E aí eu devolvi a correção. Então, quem eu ainda não corrigi, eu vou corrigir, porque eu fui corrigir ontem, né? Até mandei as mensagens para vocês nos grupos de WhatsApp e alguns não tinham entregue, então não deu para corrigir. Então, os que eu consegui corrigir, eu coloquei. Bom, e aí a gente vai para o segundo ponto. O que é uma pesquisa? O que é uma pesquisa, né? Então, a pesquisa nada mais é do que você formular uma teoria. Será que é assim? Né? Você vai formular uma teoria, que é quando você responde aquela pergunta sem pesquisa, sem nada. Então, quando você responde aquilo, você está formulando uma teoria, né? Você formulou uma teoria. Eu acho que cidadania é isso. Eu acho que os direitos humanos e a violência não tem nada a ver. Ou eu acho que tem. E aí você depois foi para a pesquisa, tá? Então, quando você vai para sua pesquisa, pode acontecer de ter os dois sites, né? Eles vão trazer a resposta relacionada com a sua pergunta. Mas não necessariamente eles respondem só a sua pergunta. Provavelmente eles vão trazer mais informações. Porque ninguém sabe tudo. Concorda comigo? Ninguém sabe tudo. Então, se você não sabe tudo, alguma coisa que vai estar no seu texto
você precisa, você não sabe, né? Uma informação nova. Então, como eu separei aqui, por exemplo, eu corrigi uma sobre o ECA, né? E aí a pessoa pesquisou lá 2 sites bonitinho e trouxe uma informação nova. Na pesquisa do ECA da pessoa, trouxe que o grande avanço do ECA é a garantia dos direitos fundamentais. Certo? Mas aí me surge uma outra pergunta. O ECA trouxe na lei, né? A garantia dos direitos fundamentais, na lei, escrito lá bonitinho. Mas será que de verdade isso acontece? Será que já tá tão depois que tá na lei, tá tudo bonitinho? De cara você pode falar assim, sim ou não. Ah, tá. Ah, não tá. A gente não sabe, a gente tem uma opinião. E aí você vai e vai pesquisar isso. Você vai pesquisar sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você descubra alguma coisa. Então você vai de novo verificar a sua teoria. E nessa altura do campeonato, né, nessa ideia, você já consegue confrontar a tua ideia inicial, aquela que você respondeu sem saber nada, aquela que você respondeu sem pesquisar, se você acertou ou não, se a sua teoria inicial estava certa ou não. É disso que a gente está falando, entendeu? Então, aí você vai lá e vai pesquisar. Vai fazer outra pergunta. Os direitos fundamentais do ECA são cumpridos? Será? É isso que você vai fazer. Deu para entender até aí? E aí você vai vir com outras informações. E a pesquisa vai crescendo. E aí o professor vai direcionar você, vai ler e vai direcionando você nas questões que a gente estudou na aula. Vocês vão perceber isso lá no final desse trabalho. Entendeu? Lá no finalzinho que vocês vão entender a dinâmica disso. Deu para entender? Se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá nos grupos de WhatsApp. E não esqueça, ó, deixar um like bonitinho, dar uma força no canal, se inscreve no canal. Tá bom? Então é o seguinte, as correções que eu fiz até agora, né, que eu devolvi essa pergunta. Esse exemplo que eu dei do ECA, eu devolvi essa mesma pergunta. Então assim, se eu ainda não te devolvi a pergunta, é porque eu não corrigi. Então você aguarda eu devolver a pergunta e aí você continua. Se você já te devolvi a pergunta lá na correção, aí você vai e, como eu vou falar, e já pesquisa o assunto para na próxima terça-feira a gente continuar essa ideia, porque ainda vai longe. Essa pesquisa ela ainda vai, ó. Ela vai muito, muito além do que você está pensando. A gente vai construir devagar e vamos construir juntos. Por isso que o professor vai. A gente falou que de encerrar a eletiva, né? De começar o encerramento, mas ele vai ser devagar, porque a gente vai fazer um bom trabalho. E obviamente isso vai ter que ser mostrado, isso vai ter que ser visto. Eu já tenho a ideia na cabeça, vocês nem imaginam como é que tá. Tá bom? Ah, professor, mas pô, não entendi esse negócio confuso. Ah, não dá pra mim isso aí. Calma o coraçãozinho. Ah, calma o coraçãozinho. Imagina só, vamos pegar um exemplo prático. Você está acompanhando a Fazenda, ou não está? Eu não tô, né? Mas a pessoa está acompanhando a Fazenda, ou não está? Aí abre lá o seu Facebook, lá, papapá. Abre lá e viu assim, Jojo Todinho arruma briga na Fazenda. Você pode pensar o quê? Você falou, opa, só pode ser, né? Barraqueira, né? Mulher barraqueira, funkeira, só pode estar arrumando confusão. Essa é a sua ideia inicial. Como se fosse aquela que você respondeu sem fazer pesquisa. Aí você vai se interessou pelo assunto, você vai lá e vai pesquisar o que aconteceu. Aí você vai ver que ela não é que ela brigou, ela comprou a briga de alguém. Aí você falou, opa, ela teve uma atitude legal. Ela comprou a briga de alguém. Aí quando você vai ler sobre o que ela estava brigando, no final das contas ela estava certa. Entendeu? Então você tinha uma ideia no começo. Quando você foi verificar o que de fato aconteceu, né? Você não vai partir do princípio que todo mundo pensa assim. Quando você vai ver, a situação é outra. Deu para entender? Então, eu vou devolver essa pesquisa para vocês. Vou devolver uma pergunta, duas. Teve gente que eu devolvi até 3. Porque também o texto veio muito rico, né? E aí, qualquer dúvida, vocês me chamam, tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E só para terminar, né? Essa pesquisa ela tem que ser feita nas etapas que a gente está colocando. Então vai vir um outro resumo, e a gente vai se entendendo. Depois nós vamos juntar tudo. Espera que vai dar super certo. Você vai gostar do seu resultado final. E é uma coisa que é você que está fazendo. Sabe por quê? Porque até agora quem deu aula fui eu. Eu falei. E aí você? Que hora que você vai fazer? Entendeu? É isso que o professor estava preocupado e a gente vai desenvolver essa pesquisa junto. Só para lembrar. Você já vai poder começar a comparar se o que você pensou inicialmente de fato é o que é. Beleza? Então, mais uma vez, ó, deixa o like aí se gostou do vídeo.
E até a próxima lá na terça e aguardo o resumo de vocês, tá bom? Fica com Deus, turminha. Amo vocês, tô com saudade. Nossa, tá feio isso. Um abraço, turminha. Fica com Deus aí, saudade de vocês. I never made it, but I know